Aleluia. Saúdo você com a boa noite de Jesus. Uma boa noite em nome de Jesus. Quantos aqui vieram com expectativa muito grande de receber algo novo da parte do Senhor? Aleluia. Permaneça em pé. Quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 4. Diga ao seu vizinho: o Senhor tem algo novo para ministrar ao teu coração nessa noite. Esteja com o espírito bem aberto para receber a semeadura da palavra do Senhor. Iremos ler do verso 1 até o verso de número 30, depois 39 ao 42. Quem achou diz amém, quem não achou diz ai de mim. Todos acharam. Diz a Escritura o seguinte: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário passar por Samaria. Diga isso. E era-lhe necessário passar por Samaria. Diga isso. Era-lhe necessário passar por Samaria. Chegou, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó dera a seu filho José. Achava-se ali o poço de Jacó. Jesus, pois, cansado da viagem, sentou-se, e assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe então a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te haveria dado água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirá-la, e o poço é fundo. De onde, pois, tem essa água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual também ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Replicou-lhe Jesus: todo que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos tivestes, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que o adorem em espírito e em verdade. Replicou-lhe então a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, há de nos anunciar todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E nisto vieram os seus discípulos, e se admiravam de que estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum lhe perguntou: que é que procuras? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito.
Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vinham ter com ele. Vamos ver agora 39 a 42. E muitos samaritanos daquela cidade caíram nele, por causa da palavra da mulher que testificava. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais caíram por causa da palavra dele. E dizia a mulher: já não é pela tua palavra que nós caímos, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Aleluia, louvado seja Jesus. Coloque a tua mão no teu coração e vamos orar ao Senhor. Pai Celestial, nós queremos adorar o teu nome, porque temos plena consciência da tua presença aqui conosco. A tua boa mão está voltada em nossa direção e queremos experimentar o teu favor nessa noite. Declaramos de maneira profética, Senhor, ó Deus, que haja uma ativação de uma poderosa unção de libertação e cura emocional nessa noite. Queremos declarar, Senhor, que há um caminho aberto para a revelação da tua palavra. A tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, e ela tem o poder, ó Pai, de discernir os nossos corações. Ó Pai, a tua palavra, Senhor, que destrói as fortalezas mentais. Ó Deus, a tua palavra que desfaz as cadeias de ignorância em nossa mente e traz a nós as revelações do teu reino. Hoje abrimos o nosso coração para recebê-la e recebemos, Senhor, com temor e temor. Por isso agora, no nome de Jesus, renunciamos toda forma carnal, lógica, racional em receber essa semente e a recebemos de maneira espiritual, ó Pai, na simplicidade como ela é, única da coração ao temor que é devido ao teu nome, e que a revelação, ó Pai, do teu Espírito flua como um rio com toda a liberdade aqui em nosso meio, e que o nome de Jesus mais uma vez seja honrado, seja glorificado. Damos graças a Ti por cada família representada aqui nesse lugar. Atinge cada família, ó Deus, cumpre o teu plano, cumpre o teu propósito, Senhor, e que o nome de Jesus seja exaltado nessas famílias. Honramos a Ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode tomar assento. Glória a Jesus. É com muita alegria que nós voltamos novamente a essa casa, e creio que teremos um final de semana extraordinário. E eu quero encorajar você a vir a cada reunião com o coração aberto, para receber uma medida de revelação. Receba no teu espírito, creia na palavra que vai ser ministrada, e eu tenho certeza que a tua vida não será a mesma. Você estará dando oportunidade ao Senhor para realizar algo muito poderoso em tua vida. Amados, essa escritura, ela tem falado muito ao meu coração. Por muitos anos tenho lido, estudado, ministrado em cima desse texto. Porém, há alguns tempos atrás, algo muito novo soou como uma revelação vinda do coração de Deus em minha direção. E o verso 4 trouxe a mim uma revelação muito forte acerca do propósito de Deus. Diz aqui no verso 4 que era necessário a Jesus passar por Samaria. É impressionante quando nós lemos a palavra do Senhor e nós podemos ver as atitudes de Jesus. Jamais Jesus realizou algo sem ter um propósito. Mesmo em cada casa que ele entrou, as cidades por onde passou, as rotas pelas quais ele caminhou, sempre havia um propósito. Diga ao seu vizinho: não há nada que Jesus fez que está registrado na Bíblia que foi algo por acaso. Diga ao seu vizinho: sempre havia um propósito. Eu posso entender nessa escritura que Deus, através de Jesus, tinha um plano de tocar toda uma cidade, transformar toda uma comunidade. Libertação e cura interior nada mais é que o caminho que Deus está usando para cumprir seus propósitos. Eu tenho certeza que Deus determinou para cada um de vocês que estão aqui
de antemão um destino profético. Diga ao seu vizinho: Deus no seu plano desenhou, estabeleceu um destino profético para a tua vida. Agora, Satanás, ele vai agir de todas as maneiras para que aquela semente de destino, semente de propósito que Deus colocou na tua vida não se cumpra. Satanás, com suas forças, vai agir de tal maneira para que você não consiga chegar ao cumprimento do teu destino profético. E eu creio que cura interior, libertação é exatamente o caminho que Deus usa para nos impulsionar, para caminharmos na direção e na experiência daquilo que Ele determinou para nós. Dentro dessa região, o Senhor escolhe uma pessoa que seria um canal para desencadear salvação e transformação para toda uma comunidade. Talvez por muito tempo você tenha pensado acerca da tua família, aquilo que precisa acontecer. Quem sabe em toda a tua família, por gerações, você é o único que tem servido a Jesus, é o único cristão. E quantas vezes você indaga ao Senhor, por que o restante não é salvo? E creio que no teu coração brota um desejo muito forte de que essa família toda seja alcançada e que venha se render aos pés do Senhor. E eu quero garantir a você nessa noite que você é o canal que Deus quer usar para liberar, para libertar a tua casa, a tua família. Deus quer usar você para liberar uma bênção, para liberar salvação sobre toda a descendência. E o mesmo plano estabelecido por Jesus com a mulher samaritana é o plano que Ele tem, aleluia, através da tua vida. Quem sabe para atingir o teu bairro, atingir a tua vizinhança, o trabalho local onde você está ali trabalhando, quem sabe lá na escola. Agora, o propósito de Deus é cumprido dessa maneira quando nós estamos curados, libertos. Estamos vivendo uma geração em que Deus está trazendo revelação de maneira poderosa, e Deus está levantando pessoas curadas, pessoas que serão usadas pelo Senhor, curados para curar, libertos para libertar, transformados para transformar. E Deus olha agora para uma pessoa que tinha tantos problemas, mas o Senhor começa a olhar para essa mulher samaritana, a despeito do seu contexto espiritual, de onde ela vinha. O Senhor começa a olhar com olhos redentivos. Uma das coisas que eu acho tremendo em Deus é que Ele cumpre em nós seus propósitos, não baseado naquilo que nós somos no passado, mas sim em cima da transformação que Ele opera em nossas vidas, porque o Senhor sempre olha a nós de uma maneira redentiva. E nessa noite os olhos do Senhor estão voltados para você de uma maneira redentiva, para redimir completamente o teu passado, para te impulsionar a algo novo, para te levar ao cumprimento do plano profético que de antemão Ele já estabeleceu em tua vida e através da tua vida. E eu quero garantir a você que você, exatamente você, é o canal escolhido por Deus para desencadear bênção e salvação para a tua casa, para a tua família, para a tua descendência. Por isso Ele trouxe você aqui nessa noite. Eu quero meditar um pouco nessa escritura e nós vamos tirar alguns princípios muito importantes de libertação e cura interior. Primeiramente, temos que entender um pouco esse contexto aqui espiritual onde vivia essa mulher. A Bíblia diz que ela era uma mulher samaritana. Agora, quem eram os samaritanos? Como vivia esse povo? Como foi formado essa comunidade de samaritanos? Você sabe muito bem pela história judaica que em determinado momento da história, o povo de Israel foi levado em exílio pelos babilônicos lá para dentro da Mesopotâmia. Só que nesse período foi escolhido exatamente a nata, os melhores. E aqueles mais simples, sem estudo, sem alguma cultura, os mais pobres foram simplesmente deixados de lado. Então os babilônicos tomam aquilo de melhor que havia na nação, levam em cativeiro para trabalhar como escravo lá na Mesopotâmia. E deixam os mais simples ali naquela terra. Essas pessoas começaram a se casar
Começou a haver casamentos com pessoas daquelas nações pagãs. E no meio desse povo híbrido, então levantam a comunidade, um povo chamado samaritanos, que era um povo, na verdade, rejeitado, era rejeitado até pela comunidade judaica. É exatamente de onde essa mulher vinha. Agora, para o Senhor não importava o passado dela. O importante para Jesus é aquilo que poderia acontecer com ela, e a partir desse momento, aquelas coisas então que sucederiam. Porque Deus sabe muito bem que alguém que está liberto e curado vai se transformar exatamente num agente de transformação para alcançar e abençoar vidas. É de onde essa pessoa vinha. Talvez você pode pensar, o meu contexto espiritual, o tipo de família que eu vim, é algo muito complicado. Há pessoas que vieram de famílias problematizadas. Na vez anterior que estivemos aqui, minha esposa deu testemunho de onde ela vinha. Um lar onde havia alcoolismo, agressividade. Ela na mais tenra idade, uma criança ainda. Quantas vezes ela viu o próprio pai tentando assassinar a mãe? Viu os irmãos e irmãs sendo agredidos. Com 15 anos ela foge de casa para a capital, e com 18 anos tem uma experiência com o Senhor. Um passado marcado pela tristeza, um passado marcado pelo alcoolismo por parte do pai. Eu não sei de que contexto familiar você vem. O contexto onde a mulher samaritana vinha, familiar, e em termos de cultura, de comunidade, não era dos melhores. Os seus ancestrais souberam muito bem o que era ser despoisado pelos judeus. Os antepassados dessa mulher souberam muito bem o que era experimentar a rejeição, porque foram rejeitados. Nem para escravos eles serviam, nem para trabalharem como escravos lá na Mesopotâmia eles foram considerados como alguém, foram simplesmente abandonados. E quantas pessoas vêm de um passado semelhante? Talvez pessoas que experimentaram a rejeição dentro da sua própria casa, pessoas que não conseguiram viver com seus pais. Quem sabe quando nasceu foi doado a alguém, talvez alguém que nem conheceu quem é o seu pai biológico, porque veio na condição da bastardia, e a paternidade sempre esteve ausente dentro de casa. Enfim, eu pergunto a você, de onde você veio? Qual o teu transfundo espiritual? Como vivia a sua família? Não importando como foi o seu passado, eu posso declarar que Deus nessa noite tem um plano redentivo para você. E Ele olha para você com um olhar redentivo. E eu vejo claramente que Jesus aqui, Ele ministra de maneira profunda a cura interior dessa mulher. Porque Jesus olhava exatamente essa mulher como sendo um agente de transformação, aquilo que ela poderia se tornar, não aquilo que ela foi. Diga ao seu vizinho, os olhos de Jesus estão voltados para você nessa noite. E a Ele não importa o que você foi, mas sim o que você será. Jesus tratou de maneira profunda com 3 feridas muito fortes que estavam no coração dessa mulher. Esse encontro foi num lugar muito especial. O poço de Jacó fala algo muito forte para nós, porque fala exatamente de relacionamento. Foi nesse exato lugar aqui, onde Jesus estava conversando com essa mulher, que Jacó teve um encontro com Raquel. Foi exatamente nesse poço que o servo de Abraão encontrou Rebeca, a esposa, para o seu filho. Foi nesse poço que Moisés conheceu a sua esposa, quando foi ali para apanhar água para aquele gado. Talvez, quem sabe, algumas pessoas hoje na igreja precisam ir até esse poço, principalmente que eles estão esperando o casamento. Faz uma visita lá em Israel nesse poço, porque é um poço que fala de relacionamento. E Jesus estava querendo criar exatamente o relacionamento daquela mulher com o único Deus verdadeiro, transformando ela numa adoradora. E a primeira ferida que ele começa a tratar é a ferida da rejeição, porque aquela mulher sempre se sentiu rejeitada, como sendo escória da sociedade, como alguém
sendo a samaritana, rejeitada pela comunidade judaica, o que ela experimentou em toda a sua vida, dentro da sua família, foi a rejeição. Jesus começa a falar com ela. A Jesus não importava agora se ela era samaritana ou não, e começa a dialogar com ela. Isso trouxe um espanto. Seus discípulos ficaram impactados, porque sabiam que não era uma mulher judia, era uma mulher samaritana. E a despeito de onde ela vinha, Jesus começou a dialogar com ela, porque Jesus conhecia o seu coração. Jesus sabia exatamente aquilo que ela necessitava, e começa a ministrar em cima da necessidade dela. Se alguém que é perito em descomplicar as situações na vida das pessoas, é Jesus. Como é que você encontrou Jesus? A minha vida estava totalmente complicada quando eu encontrei o Senhor. Viciado em drogas, vendendo drogas, uma vida completamente debaixo de forças malignas. E em pouco tempo o Senhor descomplicou toda a minha vida. E com 6 meses já estava pregando o Evangelho. Com 6 meses estava pregando nos retiros da nossa igreja, onde eu me converti, sem ir nunca a um seminário. Sabe por quê? Diga ao seu vizinho: o Senhor é poderoso em descomplicar as coisas. E os discípulos então olham para aquela cena, veem Jesus falando com aquela mulher, a despeito de ser uma samaritana, e Jesus começa a dizer: olha, você vem aqui para tirar água, vai ter sede, mas eu tenho uma água que é diferente, e a hora que você beber, nunca mais você terá sede. E eu digo a você nessa noite, aleluia, Jesus tem uma água que pode dessedentar a tua sede, que pode curar as tuas emoções, não importando de onde você veio, não importando o teu passado, porque o Senhor, Ele olha para nós com olhos redentivos, visando nos curar e restaurar. E o que Jesus queria, na verdade, era curar essa mulher, para usá-la de maneira poderosa, para transformar toda uma comunidade. Onde ela vivia? Numa cidade chamada Sicar. Sicar quer dizer cidade intoxicada, cidade contaminada. Como é a tua família? Talvez família que não conhece a Deus, parentes que nunca conheceram Jesus, que vivem como que numa cidade intoxicada, contaminada, como Sicar. Essa mulher foi um agente de transformação, e o Senhor quer levantar você como um agente de transformação, para mudar o rumo, para mudar o destino da tua família. E hoje Ele quer plantar de maneira forte em teu coração uma semente de destino. Aleluia. Primeira ferida, a ferida da rejeição. Em uma das reuniões aqui, se o Espírito Santo assim confirmar no nosso coração, vamos pregar sobre cura da rejeição, porque há muitas rejeições que se dão de uma maneira intrauterina, desde o ventre da mãe. No 6º mês a criança já tem todo o sistema nervoso desenvolvido, e ela pode receber todos os impactos de fora. Quem sabe essa mulher não passou por isso, porque os samaritanos, vivendo então em meio à pobreza, à necessidade, quem sabe no momento da concepção pode ter até ser rejeitada lá no ventre, por causa da condição econômica que viviam. Então pode ter experimentado a rejeição dentro da sua própria casa, além de experimentar pela comunidade dos judeus. Agora, essa mulher ela tinha também uma segunda ferida emocional aqui que estava aberta. Os traumas e as mágoas que estavam no seu interior eram verdadeiras fortalezas. Eu, quando olho para essa mulher samaritana, eu vejo uma mulher cheia de mágoas e fortalezas, pelas coisas que aconteceram. No diálogo de Jesus com essa mulher, eu posso ver a revelação aqui de uma segunda ferida que estava na sua alma de maneira muito forte. Quando Jesus começa a falar acerca dessa água viva que ele tinha, essa mulher começa a ficar empolgada, começa a abrir seu coração. E num determinado momento Jesus fala o seguinte: vai, chama teu marido para que venha cá também, esteja ouvindo. E ela de imediato disse: Senhor, não tenho esposo, não tenho marido. E foi no momento que a unção profética veio sobre Jesus, e veio de uma maneira poderosa. E ele olha com muito amor aquela mulher,
confrontando ela em amor, porque Jesus sempre nos confronta em amor. Diga ao seu vizinho: todo o confronto de Jesus em nossa direção é dentro de uma atmosfera de amor. E Jesus confronta ela com muito amor, diz assim: mulher, bem disseste, porque 5 maridos já tivestes, e o homem que está com você agora não é o teu marido. De onde ela vinha? 5 relacionamentos conjugais rompidos, 5 casamentos quebrados. Imagine como estava o seu coração. Uma coleção de feridas, de mágoas. Nós trabalhamos com cura interior, vamos tratar muitas vezes com pessoas que têm um casamento quebrado, já é difícil. As feridas, as sequelas que ficam, as emoções abaladas, é tão profundo, tem que fazer um trabalho profundo de restauração. Imagine alguém que teve 5 casamentos quebrados. Como estava o coração daquela mulher? Cheio de feridas emocionais. E Jesus diz mais: e o homem que está contigo agora não é o teu marido. Estava numa situação de estar simplesmente demasiada. Quem sabe esse homem estava simplesmente a usando sexualmente, acentuando ainda mais as feridas. Assim estava o seu coração, quebrado por casamentos rompidos. Talvez você venha da dissolução conjugal. Quem sabe você encontrou Jesus nessa condição. Eu vejo algumas pessoas que têm a sua alma completamente ferida, porque houve um divórcio, uma separação, a dissolução conjugal, e ela encontra Jesus exatamente nessa condição. As feridas são muito fortes. E quantas vezes a raiz de amargura está estabelecida no coração dessa pessoa, e ela não consegue jamais perdoar o ex-cônjuge. Está caminhando com Jesus há 20 anos, porém quando encontrou Jesus, já estava divorciada. Em 20 anos não conseguiu liberar perdão. Ou alguém, muitas vezes está servindo o Senhor, tem um esposo que não é crente, e sabe que ele tem inúmeros envolvimentos com outras pessoas, ou vice-versa. Há pessoas que tiveram 3 casamentos rompidos, e encontram Jesus nessa condição. O interior dessa pessoa, na verdade, é uma coleção de feridas. Havia uma mágoa profunda no coração dessa mulher. 5 casamentos rompidos, e quem sabe esse 6º homem simplesmente a usava como objeto. E foi a essa mulher, nessa condição, que Jesus olha de maneira redentiva e diz: eu tenho uma água que pode dessedentar tua sede. Se você tira a água desse poço de Jacó, você volta a ter sede. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. Não importa da condição que você veio, não importa o que você passou, os problemas que aconteceram dentro da tua família, os problemas conjugais, Jesus diz a você nessa noite: eu tenho uma água que eu posso te dar, e pode transformar a tua vida, pode dessedentar a tua sede. E nós temos visto muitas vezes casamentos rompidos, casamentos estavam destruídos há 15 anos, 17 anos, de repente experimentando uma restauração poderosa do Senhor. Casais que estavam muitas vezes à beira da separação, quando abre o coração e permite que a água viva venha, a água que descedenta a nossa sede venha, o Senhor traz um novo enamoramento, e o relacionamento conjugal é restaurado de uma maneira extraordinária. Amados, 2014 é o ano da família. Em tudo aquilo que estamos escrevendo, botando mensagem em Facebook, no nosso site, e-mail, estamos colocando 2014, o ano da família. O Senhor está falando em toda a terra que 2014 é o ano da família. Então é um momento em que vai haver muita restauração conjugal. É o momento que os filhos que estavam longe, os pródigos, vão ser trazidos aos pés do Senhor. E eu quero declarar de maneira profética hoje: se você tem filhos que se desviaram, filhos que estão fora do caminho do Senhor,
Aleluia, esse ano eu quero garantir a você, antes que o ano termine, essas vidas serão constrangidas aos pés de Jesus. Se você cai nisso, diga glória a Deus. Será o ano em que casamentos serão restaurados, em que teu cônjuge vai voltar para casa. E como aconteceu com alguém que nós conhecemos depois de tantos anos, quando ela chega da rua, aleluia, as malas do seu marido que havia abandonado por anos, ela encontra dentro da sala, 10 anos, e ele volta. E não somente voltou, mas se converteu a Jesus. Veio para o nosso seminário, depois veio fazer treinamento libertador. E ele, no dia que passou pela ministração pessoal, ele tinha vício de fumo. Desde aquele dia nunca mais fumou. E ele tinha uma enfermidade profunda no aparelho digestivo. Nós temos um treinamento de libertação. Ele veio no primeiro módulo, quando nós ensinamos sobre cura de doenças e enfermidades. Ele foi maravilhosamente curado. E se nem água eu conseguia tomar, que ela causava um problema para mim, uma dor profunda no estômago. Totalmente restaurado. Sabe por quê? Abriu o coração para beber a água da vida. Aleluia. Agora veja, essa mulher também, além da questão do marido natural, havia também um aspecto espiritual. Porque você pode estudar a história e você vai ver que a Babilônia pisou exatamente com mais 4 povos, 5 povos, pisaram Samaria. E quando eles pisaram, levaram a influência de uma adoração completamente pagã, demoníaca. Porque esses 5 povos adoravam a 7 tipos de principados, 7 forças demoníacas, que rapidamente se misturou com a suposta adoração que eles davam a Jeová. Porque em alguns momentos os samaritanos adoravam a Deus, mas junto com essa adoração, adoravam os demônios também. Foi de onde essa mulher veio. Vamos abrir rapidamente a nossa Bíblia, 2 Reis, capítulo 17. Você vai perceber aqui nessa escritura que 5 povos pisaram a Samaria. E quando pisaram, levaram a sua influência espiritual para dentro dessa terra. E impulsionaram os samaritanos a adorarem os seus deuses. Santo é o nome de Jesus. Glória ao nome do Cordeiro. Santo é o Senhor. Digno Jesus. Eles adoraram tantos outros deuses. E eu pergunto a você, de que transfundo você vem? De que transfundo espiritual? Veja algo aqui. Verso 24 diz o seguinte: depois o rei da Síria trouxe gente de onde? De Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate e de Zavarfaim. E os fez habitar aonde? Nas cidades de Samaria. Inclusive a cidade de Sicar, onde viveu os ancestrais dessa mulher samaritana. Agora, que tipo de influência esses povos levaram? E diz aqui: e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. E eles tomaram Samaria em herança, e habitaram nas suas cidades. E quando isso aconteceu, começaram a trazer as suas influências espirituais sobre aquele povo. E sucedeu que no princípio da sua habitação ali, eles não temeram o Senhor. E o Senhor teve que julgar isso, estabelecer um juízo, enviando os leões, que mataram alguns deles. Pelo que foi dito ao rei da Síria: a gente que transportasse e fizesse habitar nas cidades de Samaria não conhece a lei do Deus da terra. Quando eles estão falando isso, estão dizendo: olha, eles não conhecem os princípios da lei de Jeová. Esse Deus da terra aqui se refere ao Deus verdadeiro. Por isso tem enviado o Senhor
leões que os mataram, porquanto não conhece a lei do Deus da terra, a lei de Jeová. E o rei da Síria então manda dizer, veja qual tipo de proposta. Aí você vai entender a mistura de adoração que havia dentro de Samaria. Levai ali um dos sacerdotes que transportastes de lá, para que vá e habite, e lhes ensine a lei do Deus da terra, a lei de Jeová. Então a proposta foi essa, que eles fossem e tomassem um dos sacerdotes lá em Betel, para ensinar princípios de adoração. E veio, pois, um dos sacerdotes que eles tinham transportado de Samaria, e habitou em Betel, e lhes ensinou como deviam temer o Senhor. Mas não era somente o Senhor que eles temiam, porque eles serviam aos outros deuses, os deuses daqueles povos, dos 5 povos. E diz aqui, todavia as nações faziam cada uma o seu próprio Deus, e os punham nas casas dos altos, que os samaritanos tinham feito, cada nação nas cidades que habitava. O povo de Babilônia fizeram imagem de um Deus, Sucote e Benote. E Sucote e Benote era exatamente um demônio, um principado. Era o Deus da prostituição, das orgias sexuais. E diante desse ídolo havia muita promiscuidade. Agora, os samaritanos em alguns momentos supostamente adoravam Jeová, que foi levado a alguns princípios por aquele sacerdote que foi levado. Em outros momentos eles adoravam Sucote e Benote. O povo de Cuta fizeram imagem de um outro Deus, um demônio, um principado chamado Nergal, que era conhecido como o Deus da destruição, o Deus do abismo. E quando então o povo de Cuta adorava Nergal, estava adorando um principado que atuava em cima das destruições, e era considerado o Deus do abismo. Agora veja, os ancestrais da Samaritana, em alguns momentos supostamente adoravam Jeová, em outros momentos adoravam Nergal. E eu pergunto a você, de que tipo de adoração você vem? Quem os seus ancestrais adoravam? Quem sabe eram macumbeiros? Quem sabe eram envolvidos na feitiçaria? Até os ossos envolvidos no catolicismo, participando de procissões. Quem sabe consagraram você a um ídolo, dando até o nome do ídolo. Quem sabe batiam tambores a Satanás? Teu avô, bisavô serviu às sociedades secretas, Rosa Cruz, maçonaria. Era exatamente o que essa mulher vivia. E a Jesus não importou isso, porque olhou com um olhar redentivo e queria quebrar esses vínculos. E ele fala a você, não importa o teu transfundo religioso, se teus pais foram macumbeiros, foram espíritas, foram católicos, eram maçons, o importante para Deus é aquilo que acontece em tua vida quando você abre o coração para receber o toque, aleluia, da água da vida. E Ele pode curar. Jesus está curando essa mulher. É uma ministração profunda de cura emocional, de cura interior que Ele está fazendo com essa mulher. Diz mais aqui, versículo 31, diz que os aveus fizeram imagem, 2 imagens, 2 principados representados naquela imagem. Primeiro, Nibás. Nibás era exatamente como um oráculo que trazia falsas profecias, o Deus da adivinhação. Então, quando eles queriam ter alguma previsão de futuro, invocavam esse demônio e os serviam a Nibás. E que os samaritanos também serviram. Outro demônio que os aveus adoravam era Tartak, conhecido exatamente como o Deus das trevas, que tinha a particularidade de algemar as pessoas. Olha a força desse demônio, desse principado. E diz que os de Zavarfaim chegavam a queimar seus filhos a 2 demônios, Adameleque e Anameleque, que estavam classificados na mesma condição de Moloque. Eram 2 demônios que pediam sacrifícios, demônios de guerra, pediam sacrifício dos filhos do povo de Israel,
que estava ali agora, e os samaritanos também, porque em alguns momentos, quando Israel se apostatava, eles serviam esses deuses, que os samaritanos também serviam. Então, quantos filhos foram consagrados a esses dois demônios, pelos ancestrais daquela mulher samaritana? De onde ela vinha? E eu pergunto a você, de onde você vem? Em alguns momentos, os seus ancestrais adoravam a Deus, em outros momentos adoravam esses demônios, uma adoração misturada. E no verso 33, 34 diz assim, 32 também: temiam também ao Senhor. Veja que em alguns momentos temiam e adoravam a Deus, em outros momentos demônios. E dentre o povo fizeram para si sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas e nos lugares altos. E serviam seus próprios deuses, segundo o costume daqueles povos, daquelas nações. Uma adoração misturada. É aquele tipo de pessoa que hoje acende uma vela para Deus, amanhã acende uma vela para o diabo. Já viu esse tipo aí de ditado? Ah, aquele lá é complicado. Um dia acende uma vela para Deus, outro dia para o diabo. É o tipo de pessoa que vem num culto de evangelismo, ouve a palavra, mas no dia seguinte está lá no terreiro, vai procurar um cartomante. Quantos conhecem pessoas assim? Levante a mão bem baixinho para ninguém ver. Há pessoas assim. Os samaritanos viviam dessa maneira. Olha que feridas profundas estavam no coração dessa mulher. Agora, há algo tremendo em Deus. Ele não considera o nosso passado religioso. O Senhor queria provocar aqui agora um casamento entre essa mulher que é cheia de rejeição e o único Deus verdadeiro, e se dá exatamente no oposto de Jacó. Cinco maridos tivestes, e o que está contigo agora não é teu marido. Vamos trazer para a parte espiritual. Debaixo da influência de 5 principados, 5 povos esteve. Serviu aqueles deuses como sendo Senhor. E Jesus é o único Senhor. E Jesus queria ser Senhor daquela mulher. E disse: aquele que está contigo não é o teu marido. O Senhor estava querendo provocar espiritualmente aqui um relacionamento com o único Deus verdadeiro. Uma renúncia dos outros deuses. Amados, quando o Senhor Jesus vem a nós, todos os vínculos que nós estabelecemos com outros deuses, aleluia, é quebrado totalmente. E começamos a caminhar em um novo tempo. Agora essa mulher estava empolgada. E ela disse: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Me diga uma coisa. Os nossos pais adoravam lá no monte. E vocês dizem que é em Jerusalém onde o Senhor deve ser adorado. Na verdade, aonde temos que adorar? E quando ela pergunta isso, ela aponta imediatamente lá para o Monte Gerizim. Sabe por quê? Porque no Monte Gerizim havia um templo edificado. Porque os samaritanos, a eles era impedido de entrar no lugar onde se adorava a Deus, no templo, para adorarem, porque a adoração deles era totalmente misturada. Você está vendo pela escritura aqui, que em alguns momentos eles adoravam o Deus da terra, que foi ensinado pelos sacerdotes, que era Jeová. Outras vezes adoravam esses principados, porque a eles sempre foi impedido qualquer tipo de acesso ao templo onde o Senhor é adorado. Eles quiseram ajudar na restauração lá dos muros de Jerusalém, não foram permitidos. E assim que Neemias terminou de restaurar, Zorobabel vai, levanta um templo para adoração a Jeová. E eles queriam entrar lá no templo de Zorobabel para adorar a Jeová e foram impedidos. Sabe o que fizeram então? Imediatamente foram lá no Monte Gerizim e construíram o que ali? Um templo, para segundo a mente deles, supostamente, adorar a Deus. E ela aponta para aquele templo: os nossos pais adoraram aqui, e vocês adoravam lá em Jerusalém. Onde é o lugar para adorar?
Jesus queria transformar aquela mulher numa adoradora. E ele, naquele exato momento, ele destrói duas possibilidades para criar uma terceira possibilidade verdadeira e genuína. Jesus diz assim: chegou a hora que não é lá no monte, nem em Jerusalém, que se deve adorar, porque o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e verdade. O Senhor queria transformar ela numa adoradora. E Jesus destrói duas possibilidades. Onde? Não é em Jerusalém, nem no monte. E também o quando. Não é somente no dia de sábado, como era na lei de Moisés. Não é outro dia qualquer. E ele cria uma terceira possibilidade. O como? Em espírito e verdade. E quer transformar essa mulher numa adoradora, que adora o Pai em espírito e em verdade. Agora veja como Jesus revela a Deus ali. Não é revelado como um criador. Não é revelado como um ser simplesmente poderoso, majestoso. Jesus revela a Deus ali como Pai. Diga ao seu vizinho: você precisa um relacionamento com Deus, como um Pai verdadeiro que te ama. E sabe somente quem pode experimentar o amor de Deus, reconhecer que Ele é Pai? Aqueles que têm um coração curado. Eu conheço algumas pessoas que tiveram tantos problemas dentro de casa, com a figura do pai biológico, um pai ausente, um filho bastardo que nunca experimentou o amor do pai, um pai que nunca se preocupou com o filho, e ele levou esse recalque para a sua vida espiritual e não consegue relacionar com Deus agora. E a gente vê até nas orações, tem algumas pessoas que não conseguem se dirigir a Deus na oração como Pai. Para ele, Deus é um ser todo-poderoso, criador de todas as coisas. Não consegue orar como um filho na direção de um pai. Há muitas pessoas na igreja hoje que não conseguem conhecer a paternidade de Deus e tem um coração órfão. Há 7 anos atrás estava pregando numa cidade no Japão chamada Nishio. E na semana anterior tirei numa cidade chamada Omihatman um tempo de meditação. E fui meditar de maneira profunda nas reações de um coração órfão. Como reage? E aquele dia eu pude entender por que muito cristão não consegue adorar a Deus num nível poderoso de adoração, porque ele se sente completamente órfão. E o Senhor direcionou que na semana seguinte eu fosse pregar aquele assunto no Nishio, na Igreja Nova Aliança. E quando fomos e pregamos, no final aconteceu algo extraordinário. Muitas pessoas começaram como que experimentar uma cirurgia. Algo estava acontecendo. E alguns chegaram e declararam: olha, eu sinto uma dor no meu peito, parece que o meu coração está sendo arrancado. Eu disse: está mesmo? Deus está arrancando teu coração órfão e dando a você um coração de filho. Aleluia, que alguém diga glória a Deus. Para que você possa experimentar o amor de Deus Pai. E eu vejo em muitos lugares o Senhor fazendo essa cirurgia, porque há muitos corações que estão destruídos. Há pessoas que não conseguem relacionar-se com Deus como um Pai amoroso que o ama, porque na verdade nunca tiveram um pai que o amasse. Você já tentou evangelizar um ateu alguma vez? Quem já falou com um ateu em alguma ocasião? Interessante que tem alguns ateus que dizem: olha, eu sou ateu, graças a Deus. Mas vai falar com um ateu? Pergunte a ele: como foi o teu relacionamento dentro da família, principalmente com a figura do pai? Sabe o que você vai receber como resposta? A maioria deles vai dizer o seguinte: eu nunca soube que eu tenho um pai, nem conheci meu pai biológico. Outros vão dizer: meu pai foi completamente ausente, sempre esteve longe de mim. Chegaram um jovem uma vez, evangelizando ele, um jovem ateu, deram a ele um folheto e disseram: Deus é pai e te ama. Ele começou a gritar: pai,
O que é pai? Eu não sei o que é pai, nunca tive pai. Como você vai dizer que Deus me ama? E há algumas pessoas, ainda que receberam Jesus, estão na igreja, tem até um relacionamento muito bom com o Espírito Santo, se relacionam com Jesus, o Filho de Deus, mas não conseguem um relacionamento com Deus. Nunca consegue chamar Deus de Pai. E essa palavra Pai nunca aparece nas suas orações. Isso revela a orfandade que está no coração dele. E essa orfandade onde Deus quer trabalhar, Deus quer curar isso. Veja, essa mulher samaritana tinha feridas profundas. E o Senhor começa a curar. Há muitas reações das pessoas que se manifestam no presente em função de algo que aconteceu no passado. Eu nunca esqueço a experiência, a filha de um pastor, como ela desejava crescer espiritualmente, queria romper, indo para uma dimensão nova em Deus e nunca conseguia. E ela achava que ela, envolvida em ministério de louvor, todo louvor que ela dava ao Senhor não era aceito. O trabalho que ela fazia para o reino de Deus na igreja não era aceito. E quando fomos ministrar sobre cura interior na igreja onde ela participava, no momento de oração de cura interior, o Senhor permitiu que ela lembrasse de algo que aconteceu nos primeiros dias do período escolar. Um dia, quando ela toda feliz, pegou uma flor, levou para a professora e deu de presente. E na hora do intervalo, ela foi olhar, essa flor estava dentro de uma lata de lixo. O diabo construiu uma fortaleza, atribuindo então que tudo que ela desse às outras pessoas não seria recebido. Então ela achava que o Senhor não recebia sua adoração, o seu trabalho no reino, e vivia dessa maneira. E uma fortaleza precisou ser quebrada. Eu já vi algumas pessoas que acham que Deus não se preocupa com ela. E ela fala, eu nem vou pedir isso a Deus porque não vai responder. Ele está preocupado em responder outras orações. A salvação das pessoas que são lá na janela 1040, lá nas fortalezas de budismo. Ele não vai se preocupar com a mínima coisa, eu nem vou pedir. Sabe por que algumas pessoas têm essa mentalidade? Quantos aqui creem que o Senhor nos atende nas mínimas coisas? Mas a pessoa ela tem essa mentalidade porque muitas vezes lá na tenra idade fazia um trabalho na escola, levava ao pai, queria mostrar ao pai, o pai simplesmente pegava e ignorava. Deixa aqui, eu sou muito ocupado, depois eu vejo. Passavam-se 4, 5 semanas, ela percebia que estava no mesmo lugar em que o pai deixou. E o pai nunca deu atenção. E ela vai crescendo com esse tipo de fortaleza. Algumas pessoas não conseguem nem voltar na cidade onde nasceram, pelos traumas que ela teve. Nunca esqueço uma moça que chegou a mim e disse, olha, eu trabalho numa empresa com vendas, eu tenho que viajar a algumas cidades. Agora, na cidade em que eu nasci, eu não volto. A empresa paga para mim uma passagem, então eu tenho que descer nessa cidade e pegar outro ônibus para outro lugar. Eu completo e faço uma viagem de avião, passo por cima da cidade, porque nem quero chegar nessa cidade, de tantas coisas terríveis que aconteceram. As imagens que foram sofridas no passado, muitas vezes, estão condensadas lá no subconsciente da pessoa, por isso ela tem sonhos recorrentes. Com a minha esposa, eu tive a seguinte experiência nos primeiros meses de casamento. Geralmente eu acordava de madrugada assustada, com muito medo. E eu dizia, o que está vendo? Tive um sonho, um pesadelo. Bêbados estão me seguindo. Pessoas, mendigas de rua estão me seguindo. As imagens de tudo o que ela presenciou na sua infância estavam vivas na sua mente, condensadas. Por isso, a experiência de cura de memórias é muito importante num processo de cura interior. E aquelas pessoas que passaram pela tristeza do abuso sexual,
principalmente quando o abuso se dá dentro de casa, onde o abusador é muitas vezes o pai, o avô, o tio, o irmão mais velho. As feridas que vêm, elas vêm a longo, médio e curto prazo nesses casos. Eu nunca esqueço a experiência que tivemos quando fomos ministrar a libertação cura interior, uma moça, 28 anos, à beira de uma separação conjugal, devido a algumas quedas em pecado de adultério. Talvez alguém, vendo a situação dela, simplesmente ia julgar, apedrejar, disciplinar, expulsar da igreja de imediato, sem considerar o que ela passou. Veja que essa mulher aqui havia passado. Jesus, ele se importa exatamente com aquilo que está no coração da pessoa, e sabe exatamente o que ela precisa. E essa pessoa veio na ministração, e foi muito triste o que ela trouxe como informação. Quantos anos sendo abusada sexualmente pelo próprio pai, dos 12 anos em diante, se não me falha a memória agora, até os 17 anos. E o pai era pastor de uma igreja, e a mãe concordava com isso. Ah, não, para o meu marido não ir procurar a mulher lá na rua, então que pode usar o corpo da filha. E quando a denominação soube, expulsou ele. Então não teve um outro lugar para ir morar, foi morar então numa casa pequena, lá no Instituto Bíblico dessa denominação, numa cidade do interior. Agora, amados, Satanás, ele sabe muito bem como escolhe as suas vítimas, e sabe muito bem onde vai operar. Já havia toda essa ferida aberta. Alguns professores que iam para dar aula abusavam dela sexualmente, e o próprio reitor do Instituto Bíblico abusou sexualmente. Seu coração estava destruído, e quando estavam ministrando a paternidade de Deus ali para ela, ela disse: o mais triste é saber que a minha irmãzinha pequenininha, inclusive está na outra sala de ministração pessoal, eu vi ela sendo abusada pelo meu pai, que era um pastor, muitas vezes, quando criança pequena. Olha como está o coração das pessoas. Amados, a igreja do Senhor, eu sempre declaro, é como que uma oficina de reparos. As pessoas que vêm, elas vão vir cheio de estruturas de hábitos, feridas emocionais. Ninguém vai vir santo para a igreja. Por isso a cura interior, a libertação é fundamental. A cura interior vai impulsionar as pessoas a caminhar rumo ao seu destino profético. Jesus tinha, aleluia, um propósito com essa mulher: usar como um canal de cura para toda a comunidade. Por isso a curou. E sabe por que você está aqui nessa noite? Para experimentar o poder da água da vida, a água que cura, para desencadear a salvação sobre a tua casa, sobre a tua família. Você vê essa mulher agora então curada, e a Bíblia diz que ela vai lá para o seu povo e disse: olha, eu encontrei aquele que porventura é o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. E ela leva as pessoas daquela cidade até Jesus. E o verso 39 diz que muitos samaritanos daquela cidade caíram nele, por causa da palavra da mulher que testificava: ele me disse tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com eles, e ficou ali 2 dias. E muito mais creram por causa da palavra dele, e começaram a dizer: mulher, já não é pela tua palavra que nós estamos crendo, pois agora nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente, aleluia, é o Salvador do mundo. Os teus familiares precisam verdadeiramente saber que Jesus é o Salvador do mundo, é o Salvador da família, e Ele veio para salvar os teus entes queridos. Por isso você precisa ser curado, experimentar a água da vida, a água que te transforma. 3 feridas profundas no coração dessa mulher, e Jesus se importou com ela. Jesus é o exemplo, o máximo exemplo de libertador.
Se você quer ser um libertador de vidas, trabalhar no Ministério de Libertação, você tem que olhar para Jesus e assimilar o seu modo de ministrar. Como Jesus ministrou essa mulher aqui? 3 formas se alienta aqui de maneira muito forte. Primeiramente, Jesus confrontou a dor dessa mulher. Antes de qualquer mágoa, amado, ser curada, a dor deve ser reconhecida e admitida. Jesus levou essa mulher a admitir que havia uma mágoa, havia uma fortaleza. Quando Jesus pergunta, chama teu marido para que venha cá. Quando Jesus fala com ela, chama teu marido para que venha cá. Sabe o que Jesus estava querendo fazer? Jesus sabia muito bem, pelo Espírito profético, que ela já tinha tido 5 maridos. Mas Jesus estava querendo simplesmente confrontar a mágoa que estava lá no interior dela, o trauma. Segunda coisa que nós podemos ver aqui de maneira tão clara, Jesus quer levar essa mulher, em segundo lugar, a enfrentar a realidade. Sabe, amados, tem muitas pessoas que querem negar aquilo que passaram. Eles sabem que as mágoas estão lá no seu interior, mas ele procura ocultar isso, jogar uma capa em cima, e vive verdadeiramente como se fosse um vulcão. Então na igreja ele tem uma paz falsa, uma alegria falsa, quer aparentar que está tudo bem, mas a mágoa está ali, ele sabe disso. Então veja o que Jesus faz. Primeiro confronta a mágoa que estava no interior dela, leva essa mulher a enfrentar essa realidade, e Jesus tem uma habilidade tremenda aqui, em terceiro lugar, de descrever as situações que estavam lá no coração daquela mulher. Sabe, mas eu vejo algumas pessoas que não querem que isso aconteça. Algumas pessoas, a elas é muito difícil vir para a libertação, porque não querem expor aquilo que estão vivendo, as situações que viveram, e a vida delas então não tem êxito, não consegue experimentar a vida abundante. A vida dela, a vida presente, acaba sendo pautada nas experiências negativas do passado. E os impedimentos vêm. Como alguém vai poder caminhar rumo a um destino profético e ter uma vida abençoada, ser usado por Deus, se de repente ele está cheio de mágoas que não foram curadas? Se o coração dele está como essa mulher aqui, que passou pela rejeição, os casamentos rompidos e a ferida religiosa. A ferida religiosa que ela herdou dos seus ancestrais. Porque em alguns momentos, devido à herança que ela recebeu, em alguns momentos supostamente adorava Jeová, outras vezes aqueles principados malignos. Os seus pais viveram assim, os seus avós, bisavós. E em Cristo Jesus, toda aquela herança que veio até você, ela pode ser rompida. Aleluia. Há sentimentos que vêm às pessoas, que evidenciam de maneira clara que ela necessita de uma cura emocional, que ela necessita de beber da água da vida. Aqui nessa mulher havia alguns sintomas bem evidentes. Agora, há diversos sintomas na vida de pessoas. Quem trabalha com cura interior, libertação, ele tem um olhar de raio-x. Muitas vezes só o fato de olharmos para a pessoa, para os olhos dela, já sabemos o que está lá no interior dela, o que está lá no seu coração. E os sentimentos mais comuns que nós temos encontrado hoje em pessoas que servem a Jesus, pessoas que estão na igreja, que evidencia que ela necessita verdadeiramente beber da água da vida que é em Jesus, são os seguintes: tristeza. Quantas pessoas tristes na igreja hoje? Melancolia. Alguns que apresentam sentimentos de derrota,
não conseguem experimentar uma vida vitoriosa em Cristo. Outros se sentem completamente bloqueados. Muitas vezes esse bloqueio se manifesta na adoração, se manifesta na questão dele desejar crescer espiritualmente, ser usado por Deus, mas não consegue porque há bloqueios. Alguns, por mais que tenha promessa de que o Senhor estaria com ele até a consumação dos séculos, ele sente solidão, inveja, muitas vezes dentro da igreja, corações carregados de inveja. A maldição de Caim muitas vezes está presente na vida das pessoas, e pela inveja ele é capaz muitas vezes de destruir alguém, como Caim destruiu seu próprio irmão Abel na maior insensibilidade. É o tipo de pessoa que está pronto muitas vezes até puxar o tapete do outro, motivado pela inveja. Já vi entre ministros de louvor, de repente alguém, a inveja no coração dele era tanta, que quando um líder de louvor caiu em pecado e foi disciplinado, ele ficou vibrando com aquilo, disse: que bom, na semana que vem é eu que vou estar no lugar dele ministrando. E assim ele consegue alimentar o nível de inveja que está lá no seu coração. É uma pessoa que precisa de cura. Há pessoas que choram, o choro é constante em alguns, porque lembra exatamente das coisas que sucederam no passado. Alguns se auto-rejeitam. Eu conheço algumas irmãs que foram mães solteiras, tiveram filhos antes de casar-se, depois receberam Jesus. No dia que ela chegou para o reino de Deus, Jesus perdoou o seu pecado, mas ela não se sente perdoada. Vive se autocondenando por ser mãe solteira, se auto-rejeita, cheia de sentimento de culpa. Outras estão carregadas de amargura e ressentimento, porque não perdoam ofensores antigos, pessoas que a prejudicaram, dentro da família e fora e até na igreja. Alguns têm sentimentos profundos de inferioridade. Deus pode usar aquela pessoa, aquele irmão, menos a mim. Deus pode usar aquele pastor, aquele obreiro, mas não a mim. E por mais que essa pessoa é pastor, é líder, tem sentimentos de inferioridade. Outros completamente frustrados. Amados, muitas vezes a preguiça é um sintoma espiritual de uma alma que não está ajustada em Deus. Há pessoas muitas vezes experimentando a depressão profunda, o que a joga a preguiça, por isso ela não quer fazer nada. Então é simplesmente um resultante de um problema espiritual. Outros apresentam de maneira tão forte atitudes de isolamento, foram feridos por pessoas, em amizades, aí não querem amizade com mais ninguém. Como é difícil as pessoas se corporizar na igreja local, vivem sempre isoladas. Outras, vergonha, nunca houve uma confissão genuína das ações que praticaram no passado, e muitas vezes são mergulhados num poço de vergonha. Autocomiseração ou autopiedade é o tipo de pessoa que deseja que todo mundo tenha pena, tenha dó dele. Outros têm medo, o medo se tornou uma fortaleza. Quem sabe a infância sofrida, onde é punido com rigor. Já viu pais que muitas vezes castigaram os filhos no passado: se você fazer isso, vou colocar você num lugar escuro. O medo é algo terrível. Eu tenho um irmão que não conhece o Senhor, que por muitos anos tem sido escravo do medo. E o grande problema é que ele projetou isso sobre a sua descendência, os próprios filhos, que foram criados debaixo de uma atmosfera de medo. Eu perdi o meu pai muito cedo, eu estava com 2 anos de idade. Sou caçula na família, e meus irmãos falam que meu pai era muito rigoroso. E aí esse irmão muitas vezes ele ficava 4, 5 dias sem poder entrar em casa dormir, de medo de ser punido. Então ia num campo de futebol e dormia na arquibancada, e nunca foi curado, não conhece o Senhor, e projetou isso sobre os filhos. Outros vivem debaixo de tormento, pânico. São muitos aqueles que têm desejo de morrer. Há pessoas que vêm para a libertação, preenchem uma ficha, tem uma pergunta: você já teve desejo de morrer? Ele diz sim. E aí quando o libertador pergunta: mas antes de conhecer o Senhor? Diz: não, mesmo já conhecendo Jesus.
E alguns até tentaram tirar a própria vida. Problemas de insônia, pesadelos, ciúmes, pessoas ansiosas. A obesidade hoje é presente em algumas pessoas, e essa obesidade vem muitas vezes pela ansiedade, porque ela quebra os padrões normais de alimentação e se alimenta fora dos padrões, por isso entra na obesidade. E o grande problema é a ansiedade. Pessoas que vivem em poços de preocupação, não conseguem confiar no Senhor, confusão, loucura, nervosismo. Quantas pessoas têm explosões de ira, de nervosismo no mesmo momento que ele não espera e não sabe por quê? Outros têm mania de doença. Algumas pessoas vêm de contexto onde houve muita necessidade, e agora eles são pessoas que desperdiçam, pessoas consumistas. Outros vivem na procrastinação, sabe as coisas que ele tem que tomar com medida hoje, mas quer deixar para amanhã, sempre vai procrastinando. Pessoas que se tornam intolerantes. Alguns são escravos de pensamentos impuros, porque se envolveram em pecados sexuais no passado e nunca foram curados, nunca foram libertos. Então, quantas vezes a mente dele se torna um campo de batalha, e Satanás joga quantos pensamentos na impureza. Outros são gananciosos, orgulhosos. O orgulho muitas vezes é disfarçado com a capa de falsa humildade. Pessoas agressivas, pessoas violentas, com sentimento de vingança, de irritação, desejo de matar, ódio. Alguns têm desejo de que outros sejam destruídos. Pessoas que guardam rancor, ira, rebeldia. Outros se colocam numa posição completamente passivas. Há uma inércia espiritual, permite que o espírito de apatia venha. Não tomam os passos que tinham que tomar. Alguns são vítimas de lembranças recorrentes, coisas que aconteceram no passado, está muito vivo na mente dele. Sonhos que vêm de maneira constante, como minha esposa tinha. Traumas complexos. Alguns têm pecados graves na sua vida, e esse pecado já está com uma estrutura de hábito, e a mente acaba sendo cauterizada. Ele não vê mais mal quando pratica aquilo. Como alguém necessita alimentar-se, beber água para descedentar a sede, ele comete alguns pecados que ele atribui como algo normal, está ligado ao comportamento dele, porque ele não vê mais peso de culpa nisso, e a mente já foi cauterizada. Alguns carregam culpas profundas, acham que Deus nunca vai perdoá-lo, caminham debaixo desse sentimento de culpa. Outros passaram por perdas, e muitas vezes atribuem a culpa a Deus. Tem ressentimento com Deus. Ah, Senhor, por que aquela porta de trabalho se fechou? Por que aquele ente querido foi levado antes do tempo? Não estava preparado, ele morreu. Ah, e esse noivado que foi rompido contra a minha vontade. Sabia que aquela pessoa era escolhida por Deus. Até profecia houve. Ele culpa a Deus. Outros muitas vezes estão completamente aprisionados em situações que aconteceram no passado. Vamos falar uma das reuniões aqui sobre aprisionamento espiritual. E Satanás faz com que a pessoa esteja presa nesse trauma. O trauma acaba sendo um lugar de cativeiro para ele. E Satanás envia demônios guardiões para que guardem, para que ele não saia daquele cativeiro espiritual. E a Bíblia fala muito sobre isso em Isaías 61. É como que os cativeiros mesmo, quando há um sequestro. Você já viu que pessoas são sequestradas e alguém monta a guarda para que a pessoa não saia daquele lugar de cativeiro. Espiritualmente acontece isso também. Satanás envia forças malignas a demônios que impedem que alguém saia daquele cativeiro. É um assunto para uma das reuniões que vamos ter. Agora é importante que você saiba nessa noite: há uma água que Jesus pode dar a você. De que religião você veio? Talvez experimentou de maneira tão forte como a mulher samaritana experimentou a rejeição, a ferida que foi provocada pela religiosidade.
Existem as feridas que foram provocadas a nível familiar, quem sabe pela dissolução conjugal. Um filho que te afrontou, te confrontou. Você precisa alcançar cura disso. E hoje ativado aqui em nosso meio de uma maneira tão extraordinária, uma unção para curar. E o rio de Deus está aqui. Davi, num momento de tanta prova, em uma das cidades que ele morou, foi a cidade de Adulão. Foi onde ele teve as maiores aflições de espírito. E muitos dos salmos de Davi surgiram naquele momento. E qual tipo de pessoas naquele instante que se agregou a Davi? Diz a palavra, os endividados, quem mais? Os oprimidos, deprimidos, pessoas problemáticas. E sabe o que Davi fez? Se assenhorou deles, e com olhos redentivos, atribuindo não aquilo que era no momento, mas aquilo que seria. Aleluia, Davi começou a trabalhar na autoestima deles dentro daquela caverna. Começou a elevar a autoestima daquelas pessoas. E sabe no que se tornaram depois? Nos valentes guerreiros de Davi. Em um dos capítulos de 2 Crônica, você vai encontrar a lista do nome daqueles guerreiros, que eram deprimidos, amargurados, pessoas que escória da sociedade, que ninguém dava nada. Agora os seus nomes estavam como que numa placa de bronze, de platina. Quando você chega numa repartição, há uma placa metálica, em alguns lugares de prata, bronze, com o nome de pessoas que são honradas. E você vê nesse capítulo o nome daqueles guerreiros sendo honrados por Davi. Aleluia. Mas quem eram? Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Quando eu estava vindo no avião, vinha meditando no Evangelho de Marcos. E certa vez Jesus chegou num lugar, a incredulidade era tão grande. E diz a Bíblia que Jesus não fez ali muitos milagres, porque as pessoas não tinham a visão de quem Jesus era, daquilo que podia vir através dele. Quem é esse? Não é filho de José, o carpinteiro? E não está entre nós, as suas irmãs que nós conhecemos? Eles achavam que era impossível acontecer através de Jesus o que estava acontecendo, a autoridade que estava vindo dele, porque viam ele de uma maneira completamente natural. E quantos talvez olham para você e a primeira coisa que colocam é a questão da incapacidade. Aquele ali não é ninguém. Está indo para o ministério, eu sei que não vai acontecer nada, porque não tem preparação nenhuma, não tem condição. Deus não age dessa maneira. Aleluia. Porque Deus coloca em nós um potencial tremendo. Se fosse considerar isso, não estaria hoje com vocês aqui, que vem de um ambiente muito difícil, bem mais difícil que a mulher samaritana. Meu pai morreu quando eu tinha 2 anos e pouco, minha mãe quando eu tinha 17, ovelha negra da família, envolvido em drogas, em brigas, discussões com meus irmãos. Quando meu pai morre, começamos a passar fome. Quantas vezes minha mãe teve que lavar roupas de time de futebol para colocar um tipo de comida na mesa. Com 7 anos de idade eu começo a trabalhar no pesado para conseguir me sustentar, para estudar. Um contexto muito difícil. Mas com 18 anos, aleluia, dia 12 de janeiro de 1978, 30 e poucos anos de vida cristã já,
algo extraordinário acontece. Porque encontrei aquele que a ele não importa aquilo que eu era, aquilo que eu fazia, mas sim aquilo que me tornei nele. E um processo de cura profunda, aleluia, começou na minha vida. Nem se falava em cura interior em 78, mas o Senhor fez algo na minha vida, me curou. Com um mês estava batizado com o Espírito Santo, expulsando demônios, com um mês de conversão, e com 6 meses pregando nos retiros da igreja. Visualize hoje, em nome de Jesus, aquilo que você pode ser. Há um destino, e hoje o Senhor quer impulsionar você ao teu destino profético. Aleluia. Feche os olhos por alguns instantes. Enquanto é dedilhado essa canção, esteja refletindo. Como foi a tua infância? De que contexto espiritual, de que contexto familiar você vem? Como seus pais agiram com você? Você foi querido, foi amado dentro de casa? Ou quem sabe experimentou de maneira tão forte a rejeição? Quem sabe muitas vezes dentro da própria família, através do pai e da mãe, tentaram interferir na tua própria identidade. Ah, você não será ninguém. Aquilo que você faz não presta. Isso afetou a tua identidade. E você, por quanto tempo tem vivido crise de identidade, não sabendo nem quem você é em Deus? Deus quer usar você, mas você se sente incapaz. Quem sabe há filhos que se levantaram de maneira tão rebelde, te desonrando como pai, como mãe, te ferindo, te afrontando. E você carrega uma certa medida de vergonha. Quem sabe alguém se aproximou de você, jovem que está aqui, dizendo que tinha um nível de amor tão grande que te amava, e simplesmente queria só tirar proveito, te explorar sexualmente, emocionalmente, talvez só para satisfazer uma carência que ele tinha no interior, que ele não, de algo que ele não recebeu dentro da sua própria casa. Quem sabe você teve perdas financeiras porque irmãos na igreja te prejudicaram, e hoje a tua vida financeira poderia estar bem melhor, e você está vivendo da maneira que está porque realmente foi prejudicado por alguém. Traumas que marcaram a tua alma, situações. Quem sabe um contexto de muita necessidade na infância. Isso fez com que uma mágoa muito profunda estivesse no teu coração. Saiba que Jesus, Ele pode lidar com isso. E como deu uma água à samaritana para descedentar a sede que ela tinha, a verdadeira água da vida, é essa água curadora que Ele quer dar a você nessa noite. E enquanto é dedilhado essa canção, se você precisa que algo profundo em termos de cura aconteça em teu coração e tua alma, por favor, você sai e vem à frente, que eu quero ajudar você com oração nessa noite. Hoje é simplesmente a abertura do seminário. Nós não estamos ensinando, estou pregando a mensagem, mas amanhã, nas próximas reuniões, teremos aqui momentos de ensino profundo da palavra, com ministrações no final também. Senti fortemente no Espírito que tinha que trazer essa palavra, para que você possa experimentar a água curadora que é em Jesus. Aleluia, o rio de água da vida está entre nós aqui, e o Senhor quer tocar a tua vida de uma maneira extraordinária. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Coloque a tua mão sobre o teu coração. Pai da glória, eu sei que o teu Espírito está aqui, Senhor. A tua palavra é poderosa e ela pode operar em nós.
além daquilo que nós imaginamos. Pai, além daquilo que nós pedimos. E eu peço que o Espírito do Senhor venha sobre essas vidas agora, trazendo uma cura profunda, uma cura extraordinária. Posso ver de maneira tão clara no meu espírito as mãos do Senhor vindo na direção tua, na direção de algumas pessoas aqui, e algo extraordinário começa a acontecer a partir de hoje. Há um ajustamento nas tuas emoções. Pessoas estão sendo tiradas agora do vale da depressão, porque nos últimos meses, anos, você tem passado por depressão e tem procurado muitas vezes aonde está a raiz, qual é a causa. Você já foi a psicólogos, talvez procurou um psiquiatra para tomar medicamento e nunca conseguiu discernir aonde estava a raiz. É uma raiz espiritual por coisas que aconteceram no passado, que você até mesmo desconhecia. Mas a mão do Senhor está sobre ti nessa noite. Aleluia. Te tirando de um vale de desespero, do vale de depressão, para que você possa caminhar por caminhos altos. Deixe que as águas do rio de Deus toquem a tua vida. Você vai dizer comigo: Senhor, sobre mim está a tua palavra hoje, e eu a recebo no meu coração. E em nome de Jesus, toda cadeia de mágoa, toda fortaleza que estava no meu interior, está sendo desfeita agora. E eu recebo a água curadora do teu Espírito. E eu quero dar agora uma palavra de ordem a qualquer força maligna que encontrou lugar em cima desses sentimentos, que saiam da minha vida agora, em nome de Jesus. E eu me levanto hoje completamente livre. Algumas pessoas aqui hoje precisam perdoar antigos ofensores. Aí no seu lugar, se você precisa perdoar alguém, coloca uma oração diante de Deus dizendo: nessa noite eu perdoo essa pessoa, e cita o nome dela baixinho. Nessa noite eu solto essa pessoa das prisões espirituais. Santo é o nome de Jesus. Muitas vezes vem alguma força maligna para atuar em cima dos sentimentos que são passíveis de cura interior que a pessoa tem. Algumas pessoas têm complexo de inferioridade, vêm demônios muitas vezes para levar ela, muitas vezes é um caos, fazendo com que ela se autodesvalorize. Há espíritos malignos que vêm para explorar em cima, muitas vezes, dos ressentimentos e das mágoas. Em alguns momentos, quando liberamos algumas orações de cura interior, muitas vezes nós vemos esses espíritos saindo. As pessoas têm alguns tipos de reação. Se nesse momento você está tendo alguma reação aí no teu corpo, um formigamento, vontade de vomitar, se por favor, levante a tua mão bem alto aos intercessores aqui que vão ministrar a você, vão orar e ungir com óleo. Faça isso agora em nome de Jesus. Quem está sentindo alguma reação aí no organismo, por favor, vem à frente aqui para que ore e unja você. Pode vir, não se constrange, você está aqui para a libertação. As pessoas que estão tendo reações, toda a força maligna, Pai, que se instalou nos sentimentos, que saia agora em nome de Jesus. Saia pela boca, saia por arroto, saia pela respiração, saia por vômito, em nome de Jesus. Saia através da tosse. Mais intercessores aqui, há mais pessoas que vieram à frente aqui. Aleluia. Espíritos que geram depressão, força maligna que vem para gerar muitas vezes, Senhor,
autorrejeição, autocomiseração, falsa culpa, que saia em nome de Jesus. Cadeias e pensamentos obsessivos é quebrado agora em nome de Jesus. Se você sentir vontade de tossir e vomitar, pode fazer isso. Você está aqui para libertação. Toda força maligna sai por tosse, sai por respiração, sai por arroto, sai por catarro, sai por saliva, em nome de Jesus. Sai pelo choro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há algumas pessoas aqui que foram desvalorizadas na própria casa. Eu vejo alguns homens que estão aqui, a dificuldade de assimilar os princípios de paternidade e funcionar na verdade como um sacerdote, como um profeta, um rei dentro da própria casa. Isso tem acontecido porque muitas vezes você foi desvalorizado. Quando teu pai e tua mãe chegou até você e disse: você não presta, você não vale nada, você nunca será alguém. Isso interferiu na tua identidade. Mas saiba que o Senhor hoje está redimindo a tua vida e trazendo uma nova identidade a você, homem que está aqui. Mulheres não conseguindo ser uma autêntica mãe, uma autêntica esposa dentro dos princípios da palavra, porque muitas vezes você foi desvalorizado dentro de casa como mulher. Há pais que chegam a filhos: olha, se continuar assim, você será uma prostituta, você não tem valor. Ela cresce e não consegue assimilar os princípios do reino, sendo autêntica esposa, sendo autêntica mãe de filhos. E o Senhor quer trazer a você uma nova identidade. Santo é o nome de Jesus. Hoje é uma noite de cura para você. O Senhor está ajustando as tuas emoções. Há enfermidades que vêm no corpo por causa de um desajuste emocional. São as enfermidades psicossomáticas, que tem origem lá no psique, na alma. Por isso o Salmo 147 diz que o Senhor é grande em sabedoria e entendimento, conhecendo as estrelas do céu, chamando cada uma delas pelo nome. E Ele sara os quebrados de coração, sarando as suas feridas. Se o Senhor conhece as estrelas do céu, obras que foram criadas pelas suas mãos, quanto mais a minha, você, que fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. O Senhor conhece o teu coração. Por isso toda enfermidade que vem de ordem emocional, que saia em nome de Jesus, e haja cura para a glória do nome do Senhor. Aleluia, algo está ocorrendo. Há cadeias espirituais que estavam lá no teu espírito, porque pode haver deficiências, enfermidades no espírito, estão sendo quebradas hoje. O Senhor quer levar você ao cumprimento do destino que Ele determinou para a tua vida. A samaritana foi colocada exatamente no lugar onde devia estar, no cumprimento do seu destino profético. E o Senhor quer impulsionar você ao teu destino profético nessa noite, de uma maneira curada, de maneira liberta. Aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Deus é Pai. Descansa nos braços do Pai nessa noite. Toda cadeia maligna é quebrada hoje, em nome de Jesus. Cadeias sendo rompidas. Aleluia, toda influência quebrada. Sai pela saliva, sai por tosse, sai pela boca, sai pela respiração, em nome de Jesus. Aleluia.
Sai pela boca, sai por respiração. Toda cadeia maligna de seita hoje. Oh, rababababababa. Chacarrabassarabacandarabassa. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. As heranças familiares que você trouxe, declaro de maneira profética e apostólica hoje, essas heranças são quebradas em nome de Jesus. Toda influência que veio por ancestrais que estiveram na feitiçaria, que sai em nome de Jesus. Sai por grito em nome de Jesus. Sai pela boca. As cadeias geracionais de religião, de paganismo na vida da mulher samaritana foram quebradas por Jesus. E todo o passado religioso em tua vida está sendo quebrado. O Senhor traça hoje uma linha, estabelecendo um tempo, uma linha divisória entre as influências religiosas dos teus ancestrais, do teu passado, e aquilo que você precisa experimentar hoje em termos de revelação do reino. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus. Vem, filho amado, vem. Aleluia. 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 Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus. Há uma unção aqui neste lugar. Vem, ó Brasil, vem. A unção do Senhor está aqui neste lugar. O Espírito Santo fala ao meu coração. De norte a sul. Alguns homens que estão aqui nessa noite. Você está tendo o mesmo comportamento do seu pai com a sua esposa. Você está tratando a sua esposa com o mesmo comportamento que você viu o teu pai tratando a sua mãe. Toda aquela herança que você recebeu dos seus pais tem que ser quebrada hoje. O Senhor te trouxe nessa noite, você homem que está aqui. O Espírito Santo quer falar com você, homem que está aqui. Quebrar com a barreira de comportamento, essa herança que você recebeu nos seus pais. Você não é o seu pai. Você não pode ter o mesmo comportamento do seu pai, do seu avô. Porque o Senhor Jesus te resgatou da vã maneira que você vivia e te trouxe para a luz e te dá uma nova herança. Uma nova herança de comportamento. Aquilo que você recebeu dos seus pais, ele não faz parte da tua vida. Você não pode tratar tua esposa, teus filhos da mesma maneira que seu pai tratou a sua mãe e tratou você e seus irmãos. Eu vou mais além. Nessa noite, você homem, que Deus te trouxe aqui, não somente o Senhor quer te libertar dessa herança de comportamento, mas também de uma herança espiritual. A parte espiritual dos teus avós e pais, o Senhor quer libertar na tua vida. Por isso que a tua vida muitas vezes está amarrada, está impedida. Não acontece nada de novo. Você não avança. O Senhor me mostra alguns pés, alguns homens aqui em laços do maligno, para que você não avance, para que você não possa romper com as heranças de comportamento, heranças espirituais.
heranças de pensamento, heranças de atitude. Deus, Ele quer mudar a tua vida, quer mudar a tua herança, quer tratar com o teu passado, trazer uma libertação para você, marido, para você, esposo, para você, pai, nessa noite. Olha lá, macheira e cantará lá, marras. Você, homem que está aqui nessa noite, o Senhor quer quebrar toda barreira que está no teu coração, e quer te libertar totalmente, trazer uma libertação genuína na tua vida e te dar uma nova herança, uma herança espiritual por revelação. O Senhor que te dá uma revelação da tua herança espiritual, da tua herança para o comportamento. O Senhor que te dá uma revelação de quem tu és em Cristo Jesus agora. O Senhor quer tirar as amarras dos teus pés, para fazer com que você avance, para que você avance no propósito de Deus. Avance espiritualmente, avance emocionalmente, mas avance também naturalmente. O Senhor tem mais para você, o Senhor tem muito mais para você. Eu quero orar com você, homem, que o Senhor te trouxe hoje aqui, e o Senhor me mostrou essa herança que veio de avô, dos avós, que veio dos teus pais, e que vocês às vezes se pegam com o mesmo comportamento, com o mesmo pensamento. Eu quero dizer que o Senhor quer romper isso na tua vida hoje. Hoje é a noite do rompimento. Quer te fazer um novo homem, um novo marido, um novo pai, para que aconteça a mesma coisa que a mulher samaritana, que a família diga: mas você é você mesmo, para que você tenha um testemunho genuíno, para que você possa alcançar a sua família. Se nós, meus irmãos, não mudarmos a nossa herança espiritual, nossa herança natural de comportamento, nós não alcançamos nossos familiares, porque eles não veem diferença. Mas se eu mudo a minha herança espiritual, a minha herança de comportamento, a minha herança natural, os meus irmãos, meus parentes querem saber o que é que aconteceu. E eu vou ser um testemunho vivo na minha família. O Senhor quer quebrar essa barreira hoje e tirar os laços dos seus pés. O Senhor separou essa noite para todos nós que estamos aqui. Essa noite nasceu primeiro no coração de Deus. E se alguém pensa que veio aqui porque quis, não. O Senhor te trouxe aqui. O Senhor separou essa noite. O Senhor separou esses dias, porque algo extraordinário vai acontecer na tua vida, na tua casa, na tua família. Eu quero chamar você que reconhece no teu interior que precisa mudar, que precisa que algo extraordinário aconteça,
algo sobrenatural aconteça, algo sobrenatural venha romper dentro de você. Eu quero chamar você aqui na frente, porque algo um dia aconteceu em minha vida e foi sobrenatural, e eu acordei e nunca mais, há 30 anos eu fui a mesma. Nunca mais. Nem herança espiritual, nem herança de comportamento, nem herança natural, nada. Eu não sou aquela pessoa que ela morreu. Eu nasci de novo, diferente. E todos tiveram que reconhecer. Meu pai, mãe, irmãos, que aconteceu? Eu disse, é o poder de Jesus em mim. E o Senhor quer fazer isso na tua casa e na tua família. Primeiro passo, nós temos que reconhecer no nosso coração de que nós precisamos de libertação, que nós precisamos de cura, de restauração, porque temos que tratar com todo um passado, com toda uma herança. Se eu não reconheço, eu vou andar carregando comigo os resquícios do passado. E os resquícios do passado vai ficar aqui nessa noite, em nome de Jesus. Porque o que importa para nós hoje é aquilo que o Senhor está fazendo em nós e que nós seremos. E que você vai ser, em nome de Jesus, um varão abençoado, um pai abençoado, um marido abençoado, transformado, um sacerdote dentro de casa transformado, um sacerdote na família. Era lá marcher e canta. O Senhor te levanta como um sacerdote na família, que terá uma palavra sempre de paz, uma palavra de conserto, uma palavra de instrução. Mas para isso você tem que romper com tudo aquilo que está prendendo a tua vida, toda barreira. Você, homem que creu nessa palavra, é a primeira vez que o Senhor dirige especificamente nesse momento, esse segundo tempo para você, homem. Não perca essa oportunidade, não queira ser mais o mesmo. Eu sei que a salvação chegou, que muita coisa aconteceu, mas eu estou falando, não é da salvação. A salvação é coisa maravilhosa, já aconteceu. Todos que estão aqui, o Espírito Santo testifica, você já encontrou Jesus, você já tem a vida eterna. Eu estou falando do rompimento de uma herança maligna de gerações e gerações. Porque a tua vida, de agora em diante, será uma nova história geracional. E os teus filhos receberão essa nova história, esse novo comportamento. Porque se você não quebrar, os seus filhos vão repetir. Você, homem que está aqui, que creu na palavra, coloque a mão no teu coração. Eu quero orar com você. Oh, Espírito do Senhor está aqui no nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, passa, Senhor, a espada do Espírito, Senhor, sobre os pés desses homens, desfazendo, Senhor. Ó Pai, desfaz todos os laços. Podem dizer esses irmãos e irmãs, desfaz todos esses laços, rompe com essas cadeias, rompe com essas barreiras, em nome de Jesus. Dá a palavra de ordem agora. Todo espírito familiar maligno, saia agora da vida desses homens, dessas casas, dessas famílias. Rompe agora, solta os seus pés, solta os seus braços, vai rompendo, espíritos familiares dos antepassados. Saia daqui, saia desse lugar, saia dessas vidas, saia dessas casas, saia. Eu declaro agora, pela fé, profeticamente, que a porta
A porta da sua casa está aberta e todo espírito familiar está saindo, está saindo, está saindo, está saindo, está saindo. Sai, sai, espírito familiar maligno, sai agora de cada casa aqui representada, de cada homem, de cada varão. Vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. É na autoridade do nome de Jesus. Você não tem poder, você não vai concretizar o que você concretizou com os antepassados, porque agora é uma nova história, agora é uma nova história, agora é uma nova história. Espírito de enfermidade, saia da vida desses homens. Espírito de enfermidade, solta, solta, saia dessas vidas, saia, saia. Espírito de impossibilidade, espírito de incredulidade, espírito de miséria, de bancarrota, saia agora. Espírito de depressão, espírito de tristeza, saia agora. Saia, saia desses homens, saia dessas casas, na autoridade do nome de Jesus. Mas eu declaro, o Espírito Santo de Deus, eu declaro, Senhor, sobre a vida deles, libertação, libertação do leão da tribo de Judá, libertação do leão, libertação do leão, o espírito do leão da tribo de Judá, o espírito de ousadia, o espírito de ousadia. Vem, Senhor, com o espírito de ousadia sobre cada homem, sobre cada família, nessa noite, Senhor. Rompe, passa a espada do Espírito sobre cada dos pés, tira as amarras, todas as amarras sejam retiradas agora. Rompe, 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 Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Eu quero pedir os irmãos da música, venham, vamos adorar o Senhor por uns 2, 3 minutos. Hoje é uma noite de libertação. Creia que algo extraordinário ocorreu hoje, é só o começo. O Senhor vai levar você nas próximas reuniões a entrar em águas mais profundas. E vamos ver de maneira tão clara a mão do Senhor operando aqui em nosso meio. Os irmãos que querem adquirir o material nosso, nós temos lá a máquina da Cielo. Você pode pagar com cartão de crédito, cartão de débito. Desejamos que você seja abençoado. Vamos permanecer em pé para adorar o Senhor. Permaneça em pé e dê ao Senhor aquilo de melhor que você tem em termos de louvor, porque Ele é digno. Aleluia. Quando o Senhor